Bom dia para você, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Nesse momento eu quero compartilhar uma mensagem de Deus com seu coração. Peço a você que me ouça, dê ouvidos, porque a mensagem não é minha, mas sou apenas um portador da palavra de Deus. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração para me transmitir para você. Fica em Daniel, no capítulo 10, ali a partir do versículo 11, e até do início também do capítulo 10. Se você quiser ler já do início do capítulo 10, você vai ver uma história interessante sobre Daniel, profeta do Senhor. E ali no início, Daniel diz o seguinte: olha, durante 21 dias eu não comi um manjar desejável, ou seja, uma comida que ele desejava. Ele passou 21 dias sem fazer aquela alimentação que ele gostava, sem se alimentar de coisas prazerosas a ele, né? Aquele cardápio que ele mais gostava de comer, ele disse: manjar desejável não entrou na minha boca. Provavelmente o jejum dele ali foi algum alimento, vamos dizer assim, para quem tinha um patamar de vida como Daniel, que governava muitas províncias. Então era um alimento assim, vamos dizer, inferior. Então ele passou 21 dias e ele disse que não entrou comida desejável nos lábios dele. Também não bebeu vinho durante esses 21 dias. Ele não fez nada do que ele costumava fazer no seu dia a dia. Está escrito lá. Então ele jejuou. Ele fez um propósito de jejum. Ele queria saber de coisas futuras, coisas que Deus o revelasse, que Deus mostrasse para ele, que Deus viesse trazer coisas do futuro para mostrar a ele. Ele queria saber o que iria acontecer com o povo de Israel, com o povo dele, né? Que seria com ele também no caso, porque ele era do povo de Israel, apesar que estava na Babilônia, servindo ao rei de lá, ao Nabucodonosor. E ele estava ali consagrado, querendo ouvir Deus falar. E foi 21 dias naquela espera, tentando ouvir Deus falar. E interessante quando o Senhor chega, o anjo do Senhor se apresenta a ele. Isso é muito importante. O Senhor não fala ali de imediato o que ele quer ouvir, mas o Senhor fala o que ele precisava ouvir, o que Daniel precisava ouvir. Porque às vezes esse Google, o Google aqui travou tudo, mas vamos continuar. Às vezes o que eu quero ouvir não é o que eu preciso ouvir. Presta atenção. Às vezes o que eu quero ouvir, o que eu quero que Deus me mostre, Deus me fale, não é o que eu preciso. O que Daniel precisava realmente ouvir do Senhor, ele ouviu de cara quando o anjo do Senhor chegou lá. O Senhor diz o seguinte: Daniel, homem muito amado. E você vai ver isso lá no capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 19, ele vai falar duas vezes. Daniel, homem muito amado. Duas vezes ele fala essa palavra. Mas por que ele falou essa frase? Disse que ele era muito amado ali por Deus. Porque Daniel precisava ouvir aquilo. Daniel saiu muito jovem de casa para servir ao rei da Babilônia. E ele se dedicava a Deus, guardava os mandamentos do Senhor, era fiel e tinha um histórico com Deus. Deus o amava muito, mas não tinha ninguém naquela terra para dizer: Daniel, eu te amo, Daniel, eu te amo muito, você é muito amado por mim e tal. Ele não tinha isso. Ele tinha opositores, ele tinha pessoas que tinham inveja dele, que queria jogar ele na cova dos leões. Então o Daniel precisava ouvir isso. Ele estava longe da família há muitos anos, né? Desde jovenzinho que ele estava ali longe de Israel, e ele não ouvia isso de pai, não ouvia isso de mãe, de irmão, de amigos. Ele não tinha alguém para se declarar que ele era uma pessoa amada. Ele precisava ouvir isso. Então quando o Senhor chega, o anjo do Senhor chega, a primeira coisa que ele diz: olha, Daniel, você é muito amado. Você é muito amado por
Mas espero que o vento não esteja atrapalhando. Já virei pro lado de cá por causa do vento. Mas o Daniel, ele queria saber outras coisas. O Senhor falou exatamente o que ele precisava ouvir. O Senhor precisava sarar o coração dele. E às vezes nós estamos pedindo respostas a Deus e Deus quer falar outra coisa com a gente, mais necessária. E Daniel estava fazendo perguntas, como eu já disse, e o Senhor não desprezou a oração dele. Primeiro disse que ele era muito amado, que era o que ele precisava realmente ouvir. Depois começou a responder a ele, ele começou a perguntar mais, e o Senhor disse o seguinte: olha, sela o livro, ou seja, fim, daí até aqui fecha, acabou, né? Quando você fecha uma carta, você põe o selo, pronto, sela o livro, é só até aqui, você não precisa saber de mais nada. O Senhor falou para ele o seguinte: olha, essa revelação que eu estou dando aqui é para dias distantes, ou seja, não tinha nada a ver com a época de Daniel. O Senhor poderia revelar para outro profeta lá na frente, era para tão distante. Isso aqui é para coisas distantes, Daniel. Isso aqui não compete a você. Não compete a você saber mais do que isso aqui. Não compete você saber disso, Daniel. Sela o livro porque é para dias distantes. Então, às vezes acontece isso comigo e com você. A gente estamos buscando, se preocupando com coisa. O Daniel estava lá passando fome já. Porque quando você está jejuando, você passa fome. A não ser que você faça um jejum de 1 hora. Mas se você fizer um jejum mesmo, né, como algumas pessoas costumam fazer, de manhãzinha cedo sem tomar café até meio-dia, ou o dia todinho, algumas pessoas fazem isso, algumas. Eu não recomendo você jejuar muito, porque você pode se enfraquecer, né? Você tem que fazer tudo com sabedoria. Então, algumas pessoas jejuam e passam fome, realmente. Eu lembrei agora de um pastor, um colega meu. Ele chegou pra mim, ele muito fortão, e eu sou fraquinho, gente. Eu, quando era guri, era desnutrido. Aí ele chegou para mim e disse o seguinte: pastor Cícero, eu vim aqui convidar o senhor para a gente ir lá na montanha. Vai só eu e o senhor. Vamos passar 3 dias orando e jejuando. Nós vamos levar só a Bíblia e o óleo da unção. Nada de água, nada de comida. Eu digo: eu não aguento não. Aí eu morro lá mesmo. Na montanha já partia para a glória. Eu digo: não aguento não, pastor, não vai dar não. Ele: vou chamar outro. Aí chamou outro colega. Aí o outro colega da gente foi com ele. Aceitou o desafio, bora. Aí foi. Aí ele me contando na volta, depois ele veio lá em casa, me contando na volta. Quando vinha voltando, os dois da montanha, o irmão que foi mais ele desmaiou no caminho. Ele deixou o irmão lá desmaiado. Foi buscar comida, buscar coisa para ele comer, para poder. Aí o irmão comeu e veio embora. Mas quase morre. E eu não, teria morrido mesmo. Quando ele chegasse com a comida, então o Daniel estava passando aquela coisa, aquela necessidade, sem comer, que aquele negócio todo. Não sei como foi que foi o jejum dele lá, mas ele disse que não comeu comida boa, comida desejável. Ele disse que não entrou na boca dele. Então ele estava para saber de coisa que não tinha nada a ver com ele. Nada a ver com a época dele. Porque se tivesse a ver pelo menos com o povo, mas com a época dele, não, coisas que dele ia morrer, ia ficar só os ossos e ninguém ia saber sobre aquele assunto naquele momento. Não era para que. Aliás, se você for ver as revelações lá, tem coisa que nem aconteceu ainda. Que as revelações que o Senhor deu para ele são semelhantes a de Apocalipse. Você pode comparar as duas revelações, você vai ver Apocalipse e Daniel. Ou seja, olha só a distância de coisa que ele queria saber. Então às vezes você está sofrendo aí, se desgastando, jejuando, orando, subindo o monte, para saber uma coisa que você precisa ouvir outra coisa. Então você tem que deixar seus ouvidos atentos ao que Deus queira falar. Olha só como é tão interessante. O Senhor chama Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel diz: fala, meu Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, o que o Senhor quiser falar, estou pronto para ouvir, né? Estou pronto para ouvir. Então nós temos que entrar assim na presença do Senhor. Senhor, fala, revela. Se o Senhor tiver para revelar, fale o que o Senhor tem para falar. Eu estou aqui para lhe ouvir e lhe obedecer. Então não sofreremos tanto como ficarmos ansiosos. O próprio Jesus disse: não fique preocupado com o dia de amanhã. Não sofreríamos tanto se a cada dia nós recebêssemos aquele pão diário de Deus.
Então, eu e você tem que ficar pronto para receber o pão diário de Deus. Aquele pão diário, quando eu digo, é a palavra de Deus, o que Deus tem para nos transmitir naquele dia. É muito importante você estar atento ao que Deus tem para te transmitir naquele dia. E é por muitas pessoas quererem ouvir mais do que o que se precisa. Interessante que eu vou falar isso aqui para vocês. Fazer que diz os irmãos, eu vou falar, Senhor. Eu vou falar isso aqui para vocês. Eu tenho um pouco de experiência servindo a Deus e eu vi muitos irmãos que iam jejuavam, e eles achavam que por jejuar, isso é um engano terrível, meus amados. Acha que por jejuar Deus tem obrigação de falar com o camarada. Pronto, agora eu estou apto a ouvir o Senhor, porque eu jejuei. Não era isso. O Daniel, ele tinha um histórico de vida na presença de Deus. Não era aquele cara que vivia morrendo de jejuar, não. Mas era aquela pessoa que tinha um histórico de guardar os mandamentos do Senhor desde novo. Ele tinha um histórico, ele tinha uma comunhão. Deus falava com ele. Quando ele orava, Deus respondia. Deus falava com ele porque ele tinha um histórico com Deus. Mas eu vi pessoas que jejuavam hoje. Vamos jejuar aqui, que Deus vai falar conosco. Aí pronto, já começava a dizer que Deus estava falando, passando revelação, que nem Deus sabia o que era que ele estava dizendo ali, porque Deus nunca mandou falar. E era tão interessante ali. Eu me lembro ali quando eu estava ali, não falando do lugar, né? Eu estou falando sobre a questão, dessa questão. Isso acontece em todos os lugares, mas na época eu estava em Juazeiro da Bahia. E ali, a minha menininha, a Kelly, hoje tem 20, não pode dizer a idade dela não. Ela está assistindo os vídeos aí e não gosta. Vai ter mais de 20 anos. Aí, ali ela ficou tão de um jeito ali em Juazeiro que o pessoal entregava tanta profetada. Profetada é aquilo que Deus não mandou profetizar e o camarada diz, né? Ele acha que tá porque jejuou, porque orou muito, Deus vai falar com ele. Aí, às vezes, alguns profetas levantavam para aquelinha, eu lembro aquelinha pequena. Assim te diz o Senhor manda te dizer assim. Aí eu lembro daquela, ó, Deus não tá mandando falar nada. Aquelinha pequena, criança. Ah, meu Deus, por causa de tantas coisas que ela já tinha ouvido naquela época, que nada acontecia. Os profetas profetizavam. Você estava no mês de dezembro, os profetas profetizavam, ainda esse ano, aí profetizavam e nada. Ou seja, Deus não falou. Deus, quando Deus fala, ele cumpre. Deus não é menino, não vai mandar dar um recado para alguém que não acontece. Se quando Deus fala, eu sei que Deus usa profetas, que Deus fala. Já falou comigo? E tem falado, mas é o seguinte, mas muitas das vezes a gente acha porque jejuou, Deus tem a obrigação de falar conosco, de nos responder. E muitas pessoas escutam vozes contrárias, achando que é Deus que está falando. Não, Deus jejuei, Deus vai responder, não. Às vezes o inimigo vai lá e fala. O inimigo, ele sabe imitar Deus muito bem. Ele conhece o Senhor, sabe como imitá-lo. E muitas pessoas, não vigiando, sofrem, pagam preço. Então, o que eu quero dizer aqui através dessa mensagem? O que é que Deus está tentando te transferir aqui, te transmitir através dessa mensagem? Que você descanse o seu coração, se acalme. Todo dia, botar o joelho no chão, agradeça a Deus. Senhor, estou aqui. Fale comigo, fale que o seu servo ouve. O que o Senhor tem para me dizer? O que o Senhor quer me falar? Então Deus vai lhe falar, se Ele quiser falar. E se Ele quiser ficar uma mosquinha aqui, ficar em silêncio, Ele vai ficar em silêncio. Ele é Deus. E no momento certo foi 21 dias lá de silêncio pro Daniel. 21 dias. Aí você vai dizer, não, é porque o anjo, ele não pôde vir. Não pôde vir por quê? Ele podia vir sim. Ele ficou lá detido porque Deus deixou ele detido. Quando no primeiro dia o anjo foi, beleza, o anjo foi no primeiro dia. Quando chegou lá, ele foi detido. Mas Deus poderia ter mandado o outro anjo imediatamente. Ó, vá lá e tira ele lá. Eu quero que responda agora. Não, mas Deus deixou. Foi mandar o outro anjo lá depois, para ajudar ele a passar. 21 dias depois. Porque Deus queria ficar em silêncio aquele tempo. Deus não estava querendo falar. Então a gente tem que respeitar o silêncio de Deus, respeitar o que Deus tem para nos dizer, e você ter a certeza, Deus vai falar o que você precisa e vai te ajudar, vai te abençoar, Ele vai suprir suas necessidades do que você precisa, da sua alma, em tudo. Então creia, confie. O vento aqui tá, o vento tá soprando aqui. Eu acho que está atrapalhando aqui minha voz. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você agora nesse momento. Coloque suas petições na mão de Deus, confie.
descansa o coração. Vamos lá, eu quero orar com você nesse momento. Quero que você ore comigo, confie no Deus Todo-Poderoso, que Ele vai suprir todas as suas necessidades, vai falar com você tudo que você precisa saber, tudo que você precisa ouvir. Mas não fique inquieto, não fique atribulado, não fique preocupado, não fique desesperado. Meu Deus, me revela agora, me mostra agora, pelo amor de Deus. Oi, eu já vou orar. Eu lembrei agora de uns irmãos que eu terminava o culto. Deus tinha me usado tremendamente. Meu Deus, que coisa linda. Ali, Deus me usava. Só faltava falar o nome da pessoa e o CPF e as coisas tudo. Mas eu sentia aqui que Deus estava falando com Cicrano, Beltrano, sentia, aquela pessoa lá sentia que Deus estava falando com ele. Mas o pessoal tão de um jeito que essa mania de tem que ouvir do profeta, da boca do profeta assim, olhando no olho. Aí terminava o culto, uns iam para casa, outros vinham na minha direção. Pastor, em particular, quero falar com o senhor. Amém. Diga, irmã, boa irmã. Fala aí, pastor. O que Deus está falando com o senhor para falar comigo? Eu digo nada. Não. O senhor tem alguma coisa de Deus aí? Eu disse, tudo que eu tinha eu já entreguei, mano. No culto aqui, acabei de pregar. Deus falou com vocês. Não, mas tem uma coisa que eu estou perguntando a Deus aqui. E que Deus responda? Só faltava pegar eu assim, dizer, não, diga logo. Não, meu irmão, não sou Deus não. E ele não quer falar, não. Isso aconteceu muito. Pastor, não... ainda falava assim, eles ainda colocam a gente contra a parede, aí fala bem assim. É interessante. Pastor, o senhor fala, e senão o senhor vai pagar um preço diante de Deus. O senhor está guardando, está enrolando o rolo, guardando o rolo, uma coisa assim. Desenrola o rolo. O senhor está aí, irmã, não tenho não, pelo amor de Deus, Deus não está falando nada comigo, não. Ele já falou com vocês aqui, ele não está falando nada comigo. Se falasse, eu dizia. Então tem pessoa que porque quer ouvir, e às vezes vai ouvir. Ou vai ouvir não de Deus. Vai ouvir a palavra do homem, né? Porque quer muito ouvir, e às vezes, não, foi Deus que falou comigo, aí entra no caminho errado, aí se engana para lá, e depois está culpando Deus daquela quietude dele, daquela coisa que ele quer, meu Deus. E assim, não, mas vamos orar, né? Meu Pai, em nome de Jesus, eu peço para o Senhor tranquilizar o coração do teu servo, da tua serva. Que o Senhor venha, meu Deus, colocar calma na alma, no coração, tira o estresse, Senhor. Normaliza esse coração para bater direito. Normalize, Senhor, esses nervos. Por favor, segure na mão dessa pessoa agora, meu Pai. Dê paciência. A tua paz, Senhor, adentra esse coração agora, sarando todas as feridas, curando a alma, em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que está me ouvindo, que está orando comigo. Abençoa a família dela, Senhor. Abençoa os projetos dela. E fazer milagres e maravilhas. E fala com ela o que ela precisa ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na paz do Senhor. Eu quero pedir que você compartilhe, se você puder, compartilhe com alguém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Estaremos de volta em nome de Jesus. Creio que amanhã.